bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jabal, que vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Como é bom recebermos boas notícias, não é mesmo? Vamos ver sobre isso logo após a vinheta. Boas notícias é sempre muito bem-vindo, né? Principalmente quando estamos vivendo dias difíceis. Vamos ao tema de hoje. Dia de boas novas. O nosso texto base está em 2 Reis, capítulo 7, verso 9. Então disseram uns para os outros, não fazemos bem, este dia é dia de boas novas. Olha que interessante esse diálogo, esse não fazemos bem, porque este dia é dia de darmos boas notícias. Vamos entender esse contexto. Certa vez o rei da Síria, Ben-Hadad, ele cercou Samaria com todo o exército dele, era um exército muito grande. Samaria era a capital de Israel, era a capital do Reino do Norte. 2 Reis, capítulo 6, verso 24. E sucedeu depois disto que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E a fome em Samaria, por causa do cerco do rei da Síria, foi muito grande. Ninguém podia nem entrar na cidade, nem sair da cidade. O rei, ele estava evitando a invasão e a fome era cada vez maior, era uma fome intensa, que a Bíblia ela nos fala que até esterco de pombos as pessoas compravam para comer, estava muito caro. 2 Reis 6:25. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Às vezes nós reclamamos daquilo que nós estamos vivendo, porque não temos aquilo que nós gostaríamos de ter. E quando a gente olha para a Bíblia, como nós temos coisas, como nós temos lições a aprender. As pessoas, elas estavam tão desesperadas que comiam até os seus próprios filhos. 2 Reis 6:28. Disse-lhe mais o rei: que tens? E ela disse: esta mulher me disse, dá cá o teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu filho. Olha a situação. Esta mulher, ela chama o rei porque as duas mulheres tinham combinado que uma iria matar o filho naquele dia e comer, e no outro dia a outra mataria para comer, mas a outra não fez isso. E aí foi chamado o rei e o rei ficou indignado quando ele ouviu o relato desta mulher, a situação daquela mulher. O rei, ele imediatamente mandou buscar o profeta Eliseu. Ele queria matar o profeta Eliseu. Sabe por quê? Porque aquele inimigo que era o rei da Síria estava fazendo aquele povo sofrer demais. E antes desse episódio, houve um momento que todo o exército do rei da Síria tinha ido buscar Eliseu para matar Eliseu. Mas sabe o que Eliseu fez? Eliseu, ao invés de matar aquele povo, aquele exército, de deixar o rei lá de Samaria matar aquele exército, Eliseu fala para o rei de Samaria dar um banquete ao exército do rei da Síria. 2 Reis 6:23. E apresentou-lhes um grande banquete, comeram e beberam e os despediu e foram para seu senhor. E tempos mais tarde, esse mesmo exército, ele volta. E é esse mesmo exército que cerca Samaria. E é por causa daquele mesmo exército que estava tendo toda aquela tristeza lá em Samaria. O Senhor havia mostrado ao profeta Eliseu que o rei de Samaria, ele ia mandar alguém buscar ele para o matar. Olha só, 2 Reis 6:32.
Estava então Eliseu assentado em sua casa e também os anciãos estavam assentados com ele. E enviou o rei um homem adiante de si, mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse Eliseu aos anciãos: viste como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olha que interessante, Deus já havia mostrado. Quantas coisas Deus nos mostra antes de acontecer. Como é bom nós estarmos em comunhão, em intimidade com o Senhor, porque o Senhor nos mostra muitas coisas. E o rei da Síria, ele pagou o bem que o rei lá de Samaria fez, o bem que o rei de Israel fez, ele pagou com mal. Paulo ele fala sobre isso em 1 Tessalonicenses 5:15. Vede que ninguém pague o outro mal por mal, antes procurai sempre praticar o bem entre vós e para com todos. Paulo nos ensina, não posso pagar o mal com o mal, ao contrário, eu tenho que praticar o bem, porque assim eu agrado a Deus. Pedro, ele também fala sobre isso. 1 Pedro, capítulo 3, verso 11 e verso 12. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga-a, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Então é importante nós nunca pagarmos o mal com o mal. E o profeta Eliseu, quando ele vê a situação, ele não se desesperou, ao contrário, ele confiou no Senhor. E sabe o que ele fez? Ele profetizou, segundo Reis 7, verso 1. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Eliseu, ele estava falando o seguinte: amanhã haverá prosperidade, amanhã haverá paz, amanhã haverá fartura. É interessante que tem pessoas que ouvem a palavra de Deus e elas criam resistência, elas não aceitam, elas ignoram. Sabe o que elas fazem? Elas não creem no que o Senhor falou. Sempre existiu e sempre vai existir pessoas assim, pessoas que não confiam no Senhor, pessoas que não enxergam que do Senhor vem solução, que do Senhor vem resposta, que do Senhor vem vitória, e pessoas assim sempre se desesperam. Jeremias 17:7 fala: mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Yahvé, cuja fé está no Senhor. Jeremias, o profeta Jeremias está falando que é bem-aventurado, que é feliz aquele homem, aquela pessoa que deposita no Senhor a esperança, a confiança e a fé. E no Salmo 40, verso 4, fala assim: extremamente feliz é aquele que no Senhor deposita a sua plena confiança e que não segue os arrogantes, nem aqueles que cultuam a mentira. Então é importante, independente da circunstância, nós estarmos com a nossa fé, estarmos com a nossa confiança depositada no Senhor. E lá em Samaria, assim como eu mostrei para vocês que tem pessoas que não confiam no Senhor, não confiam na palavra que o Senhor falou, lá em Samaria existe um homem. Este homem, ele não confiou no que o profeta Eliseu falou, segundo Reis 7, verso 2. Porém, um senhor, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Aquele homem foi até petulante, ele não só duvidou da palavra do profeta Eliseu, mas ele colocou limite em Deus. Poder-se-ia fazer isso? De jeito nenhum, mas não é assim. A lógica de Deus não é assim, ao contrário, aquele homem não creu, não confiou no que ele ouviu pelo profeta, mas em compensação, quando Deus fala, Deus cumpre. Aquele homem, ele se esqueceu que quem estava falando era um homem de Deus, um homem usado por Deus, um homem que tinha muita
mas muita responsabilidade em servir ao Senhor. Era justamente Eliseu. Segundo Reis 6:21 diz assim: e quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Ele está mostrando com essa palavra meu pai que Eliseu era um homem de muita credibilidade, era um homem de muita confiança. E justamente aquele homem, ele não deu crédito, mas a palavra que o Senhor envia, o Senhor vela, o Senhor faz acontecer. Por isso que eu não posso deixar o desespero, a angústia, a tristeza se apoderar de mim. Jeremias capítulo 1, verso 12 diz assim: então me disse o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Quem faz cumprir a palavra é o próprio Senhor, não é o homem. E eu já vi muitas pessoas não serem abençoadas porque não creram na palavra de Deus. Mas naquela noite, justamente naquela noite, o Senhor agiu. O Senhor agiu a favor do povo de Israel. Segundo Reis 7, versículo 6 e versículo 7. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Olha o agir de Deus. O rei de Israel, ele não sabia do que Deus havia feito naquela noite. Ele não sabia que Deus havia agido a favor do seu povo. Sabe como que Deus fez para que o rei de Israel soubesse? Deus usou 4 leprosos, homens que eram marginalizados por causa da lepra. Eles eram desprezados, eles eram rejeitados, eles não podiam estar junto com as outras pessoas porque a lepra era contagiosa. Eles não podiam entrar na cidade. Deus incomodou estes homens e estes homens tomaram decisão de sair do comodismo deles, de saírem da zona de conforto deles, porque eles estavam lá na frente do portão da cidade, e Deus agiu. Deus incomodou eles e eles saíram da onde eles estavam. Segundo Reis 7, de 3 a 5. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos. Morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. A gente vê a atitude desses 4 leprosos. Eles se levantaram, eles saíram da zona de conforto, do comodismo, porque tem pessoas que se acostumam, tem pessoas que se acomodam até mesmo com o maior problema. Mas esses homens não, Deus agiu através deles. E nós precisamos fazer como eles. Nós não podemos nos acomodar, nós precisamos sair do comodismo, da nossa zona de conforto, nós precisamos batalhar, buscar o Senhor em oração, nos alimentarmos da palavra, precisamos confiar que o Senhor está agindo a nosso favor, nós precisamos alimentar a nossa fé. Quando eles chegaram lá, eles foram surpreendidos com o que aconteceu. Segundo Reis 7, 5 e 8. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, beberam e tomaram dali prata, ouro e roupas e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Eles se fartaram. E depois que eles se fartaram,
o Espírito Santo, eu creio que é o próprio Espírito Santo que os incomodou. O temor do Senhor veio sobre eles, segundo Reis 7:9, que é o nosso texto base. E disseram uns aos outros, não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso, agora vamos e anunciaremos a casa do rei. Olha que tremendo! Deus usou aqueles homens que não tinham credibilidade, aqueles homens não tinham amigos, não tinham familiares, eles não podiam estar junto com as pessoas. Mas sabe o que aconteceu? Eles foram, eles anunciaram, eles não ficaram alimentando rancor, alimentando mágoa, alimentando tristeza por causa da situação deles, não. Eles foram e eles relataram, eles levaram as boas novas. Romanos 12:17, Paulo fala assim, a ninguém devolver mal por mal. Procurar proceder corretamente diante de todas as pessoas. Aqueles homens procederam corretamente. Eles foram levar a boa notícia. Quando o rei recebeu a boa notícia, ele ficou cauteloso, ele mandou investigar. A palavra que saiu da boca do profeta Eliseu se cumpriu. E o Senhor foi misericordioso com Israel. Isaías 30, verso 18, diz assim, contudo, Yahvé espera o momento de ser mais uma vez misericordioso e mostrar-vos a sua graça. Ele se ergue para demonstrar-vos toda a sua compaixão, porquanto Yahvé é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele depositam confiança e esperança. Nós precisamos fazer conforme o profeta Isaías está nos ensinando. Nós precisamos entender que Deus é misericordioso. Nós precisamos entender que Deus quer nos mostrar o favor que nós não merecemos, a sua graça. Nós precisamos entender que quando eu coloco a minha confiança e a minha esperança no Senhor, o Senhor me faz ter paz, o Senhor me faz feliz. Aquele homem, sabe, aquele homem que afrontou o profeta de Deus, aquele homem que afrontou o próprio Deus, ele perdeu de ser abençoado, ele não confiou no Senhor. E a palavra que saiu da boca do profeta Eliseu se cumpriu inteiramente. Segundo Reis 7:17. E puseram o rei à porta o Senhor em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta e, morreu. Como falara o homem de Deus? O que falou quando o rei descera a ele? O que Eliseu falou, o Senhor fez se cumprir. Nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos depositar no Senhor a nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança. Salmo 84, verso 12 fala, ó Senhor, Todo-Poderoso, feliz é o ser humano que em ti confia plenamente. Nós vamos concluir, assim como aqueles leprosos levaram boas novas, levaram boas notícias, nós somos também portadores de boas novas, nós somos portadores de boas notícias, nós temos a mensagem da salvação, nós temos a mensagem de consolo, a mensagem de conforto, nós temos a mensagem que pode mudar a eternidade de muitos homens, mas também nós temos a mensagem de trazer esses homens em comunhão novamente com Deus. Precisamos fazer aquilo que Deus se agrada, precisamos levar as boas novas e principalmente nos lembrar que tem muitas pessoas passando por necessidade, assim como o povo de Samaria estava passando. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link sobre Eliseu, um homem de fé. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus. Deus te abençoe.